Olá, o Agenda Econômica está de volta tratando de endividamento e direito do consumidor, com especial foco nos superendividados. O nosso convidado é Geraldo Tardani, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa do Consumidor. Geraldo, qual é o primeiro sinal que as pessoas devem ficar atentas de que estão ultrapassando os seus limites no que diz respeito a dívidas? Bom, primeiro, para ele ter um bom consumo de dívida, ele não deveria ter um percentual superior a 15% da sua renda de comprometimento de renda. Essa é a primeira situação, porque em qualquer eventualidade que ele precisar gastar com o dentista, com o médico, com um acidente de carro, pagamento de uma franquia de seguro, isso não comprometesse ainda mais. O segundo é quando ele começa a não dar conta de pagar no mês posterior à compra o limite do seu cheque especial, ou seja, não consegue cobrir, ou não consegue cobrir o limite do seu cartão de crédito. Ele começa a não pagar o valor correto, ele paga o mínimo, ele paga metade, ou ele paga 60%, e isso ele começa uma ciranda financeira. E o consumidor ele não tem conhecimento técnico para poder resolver isso sozinho. Então, o ideal é que ele procure ajuda no PROCON, ou na advocacia pública, na defensoria pública, ou junto ao IBEDEC, e lembrar que, apesar dele estar devendo, ele não precisa se constranger com isso. Ele não é um páreo, ele continua sendo um consumidor, exato, ele é o consumidor e ele interessa para o banco. Então, ele tem que procurar primeiro o banco para saber quais são as opções que o banco vai colocar, porque o banco tem parte de culpa nesse consumo excessivo de crédito, para que ele efetue esse pagamento. E ele não deve fazer uma renovação dessa dívida se ela não for favorável a ele. É melhor ele ficar com a anterior. Porque, às vezes, o banco, para esticar um período maior de prazo, passa o juro de 1,70 para 2,25, para 2,50, vê nele ali uma possibilidade de um novo empréstimo no juro um pouco maior. Então, isso tudo tem que ser analisado por um profissional, se ele não tiver condições de fazer isso, junto ao banco, junto com os contratos. Outra situação que dificulta muito para nós, profissionais, orientarmos, é que nenhum consumidor desse tem o contrato. Todo mundo assinou isso e assina no banco, vira as costas e vai embora, não pede uma cópia, e aí quando vai ao banco, determinados bancos não entregam, você tem que fazer uma ação para o banco entregar, ou ir ao PROCON, obrigar o banco a entregar. Tudo isso vai virando uma bola de neve. Geraldo, essa situação também está preocupando o legislador. Vamos dar uma olhada na opinião de alguns senadores sobre a situação das dívidas dos brasileiros. As pessoas estão se endividando, não conseguem pagar, vão para o chamado SPC, vão para o sistema financeiro também sendo denunciados, a taxa de juros está altíssima, o desemprego avança. Estamos numa época de recessão e é uma situação que fere a dignidade humana, porque o brasileiro gosta de trabalhar, gosta de pagar suas contas e não está conseguindo. Mas o culpado também, além do desemprego, é a alta taxa de juros. No afã de propalar que existia um Eldorado, uma migração de classe social, foram dado crédito a financiamentos com 70 meses de possibilidade para pagamento e por aí vai, muitos incentivos, e acabou que gerou um endividamento aí. Hoje se fala em números em torno de 70% da família brasileira endividada. Isso é muito preocupante, isso traz inúmeros problemas sociais e gera essa preocupação em todo o seio da sociedade brasileira. Muito bem, a gente viu aí as opiniões dos senadores José Medeiros e Paulo Paim, e eles culpam um pouco o governo. Alta taxa de juros, alongamento de prazos de empréstimos, tem uma certa razão, né? Tem razão, e também o direito do consumidor, que é quem trata dessa matéria, ele nunca foi política de governo nenhum. Nem governo municipal, nem governo estadual, e muito menos governo federal. Então o consumidor ele consome esse crédito sem qualquer tipo de informação. A flexibilidade do crédito realmente foi aumentada, foi deixado de lado algumas garantias que se tinha necessidade. Antes você precisava de ter fiadores, ou de ter avalista, ou de ter patrimônio para dar como garantia. Isso foi abandonado e os bancos aproveitaram essa situação, porque esse é o papel do banco, é ganhar dinheiro emprestando, é a função do banco, não é crime.
ele praticar empréstimos, é a atividade final do banco. Realmente, você está num período de recessão, as pessoas estão perdendo emprego, então você tem que fazer uma intervenção nessa situação, realmente uma intervenção legislativa. Não basta ações individuais, porque ação individual você recebe o problema de 1, 2, 3, às vezes 10 pessoas, mas se não tiver uma preocupação do legislativo em ajudar esse consumidor, seja com uma política de direito do consumidor, seja com propaganda institucionais, ensinando a consumir crédito, seja com uma das orientações que está no projeto de lei de reforma do direito do consumidor, do Código, que ele limita a utilização de propagandas para poder incentivar o consumo de crédito. Então, aquela questão, compre seu carro agora, paga a primeira parcela no carnaval. Não, mas se você pagar a primeira no carnaval, vai ter embutido ali uns 11, 12% de juros a mais no seu patrimônio. Então, você ia pagar, sei lá, 40 mil, você vai pagar 55. Pela história de juros zero. Juros zero. Outro mesmo, né? eu analisei um cadastro de juros zero, que o juro era 5,75 ao ano. É muito baixo, mas não é zero. Então, quando a pessoa foi ao escritório, que a gente fez a multiplicação e o cálculo, ele pagou R$9.000 a mais. Então, não é juros zero. Tem muita coisa embutida ali. E esse processo ser mais transparente. A minha preocupação, mas hoje você vai comprar um carro. Nesse contrato específico, a taxa de avaliação de cadastro entrou para financiamento, R$1.100. O licenciamento do veículo entrou para o financiamento. Porque isso é argumento de venda do representante comercial da concessionária. Ele fala, não, a gente coloca tudo no financiamento. Mas ele não vê que uma taxa de Detran que você vai pagar 190 ou R$200 e ele cobra ali 400 e você vai pagar esses 400 em 36 vezes, em 48 vezes, você vai pagar quase 3.000. Então, tudo isso, todo esse encargo, ele está embutido. O Banco Central tem uma determinação, e é muito importante o consumidor saber, que é uma determinação de uma coisa chamada SET. Você tem que divulgar o SET de cada contrato. E é só através do SET que você tem como comparar um contrato com o outro. O que é o SET? O SET é o custo efetivo total. Quanto que custa o seu financiamento por ano? Então, às vezes você chega numa loja e ele fala assim, olha, os juros aqui é 0,46. Não importa. Você tem que chegar assim, qual é o meu SET? Aí, se você vê o SET, se você pegar os 12 meses e multiplicar pelo 0,46, dá muito superior a 0,46 ao mês. Sinal que está ali embutido algum ganho financeiro, algum sobrepreço, algum tipo de penduricalho que vai estar ali. E também torna mais fácil para o consumidor saber efetivamente quanto é que ele vai pagar ali por ano mês, que é o que interessa. É exatamente isso, por ano. Então, ele vai num determinado banco, qual é o SET anual para essa categoria de empréstimo? Aí é 5, ele vai para outro. Quanto que é? Onde o SET for menor, o SET anual for menor, é onde ele deve consumir o crédito. O problema é que ele está dentro de uma concessionária, é tudo fácil, ele já sai dali com o carro na mão. Emplacado, licenciado, segurado. Então, por essa facilidade, ele consome um crédito muito mais caro. Agora temos esse projeto de lei, o 283 de 2012, que está em discussão aqui no Senado. Vai mudar muita coisa? Vai ajudar para quem está com dívida e para quem não deve pegar dívidas superiores à sua capacidade de pagamento? Vai ajudar bastante. Ele vai fazer a previsão do consumidor de ter essa questão da propaganda de incentivo de consumo de crédito e a propaganda institucional de crédito. Então, são situações diferentes, porque os bancos hoje têm propaganda extremamente agressiva para consumo de crédito, como juros zero, pagamento no final. Hoje você compra um carro com 36 parcelas, você paga uma parcela baixa, no final tem uma parcela monstra para você pagar, para quitar aquele crédito. Lógico que o consumidor tudo é informado disso, só que ele não tem esse conhecimento. E não está tão claro assim. E não está claro, ele não é habituado, ele acha que o banco está fazendo um favor para ele, ele se restringe a fazer essa pergunta. Então, os contratos terão que ter mais transparência, as negociações terão que ser mais rápidas, irá ser fortalecido o PROCON para esse tipo de procedimento e, principalmente, a questão da
do consumo de crédito você ter uma política menos agressiva dos bancos. Eles podem até praticar isso de forma interna, mas não de uma forma generalizada através de propaganda, como é feito hoje. Para você ter uma ideia, nós recebemos aqui em Brasília, que é o que nos preocupa bastante, uma média de 55 a 60 pessoas no Instituto com imóveis, e isso imóveis de Minha Casa Minha Vida, sendo retomados, por falta de capacidade de pagamento, por uma análise de crédito flexível, por uma análise de crédito errado do banco. Então, pessoas que pouparam por 14, 15 anos os seus FGTS, deram o FGTS de entrada e antes do segundo, terceiro ano já não tem mais capacidade de pagamento. Porque não era analisado profundamente para se fazer esse empréstimo. Eles analisavam um mês de contra-cheque, um mês de até contrato de aluguel. Se você tivesse contrato de aluguel e estivesse pagando esse aluguel direitinho, mas você não tivesse renda comprovada, estava sendo usado para facilitar o empréstimo. Hoje você tem uma inadimplência monstra nesse programa. A gente tinha falado anteriormente da figura da insolvência, que a pessoa física pode se declarar insolvente. Esse projeto muda alguma coisa? Avança nesse sentido? O projeto ele avança nesse sentido. O juiz pode, de ofício, quando você der entrada numa solicitação como essa, ele pode, de ofício, chamar todos os credores, fazer uma reunião com todos os credores e pedir que os credores apresentem, como se fosse numa empresa, uma moratória para esse consumidor. Que eles dessem um prazo para esse consumidor se restabelecer financeiramente, que fossem reduzidos os juros para esse consumidor e que fosse facilitado a forma de pagamento. Não quer dizer que as entidades financeiras vão fazer isso, mas se as entidades financeiras não comparecerem nesse procedimento, o juiz pode, de ofício, declarar esse consumidor insolvente. É lógico que ele tem alguns critérios. Vamos supor, esse consumidor não pode ter um carro, porque senão esse carro tem que ser vendido para pagar, é como numa falência. Vai tomar o carro e vai pagar os seus credores. Se você tiver um outro imóvel que não seja o seu de família, vai vender seu imóvel e vai pagar seus credores. Então, ele não pode ter uma lista extensa aí de consumo de supérfluo. É aquela situação de sobrevida desse consumidor, não da qualidade de vida, mas de uma ameaça até de alimentação. Então, é esse consumidor que está enquadrado nesse perfil. Até que ele possa ser reintegrado, e você falou que normalmente isso acontece com uma razoável rapidez, 3, 4 anos, é isso? Acontece. Acontece nesse prazo. Agora, o consumidor ele fica com uma restrição no seu CPF, vai ficar com restrição por um período, geralmente 3 anos do processo, mais 5 anos depois da insolvência. Mas isso, para esse consumidor compulsivo, não é ruim, porque ele vai parar de consumir esse produto, porque o que importa não é o consumidor consumir, é consumir o produto de crédito, que é onde ele está sendo vilipendiado. Se você verificar, hoje, os grandes redes de supermercado, as grandes magazines e lojas de roupa, elas viraram praticamente agentes financeiros. Viraram uma agiotagem. Muitas têm bancos que fazem parte da holding. Tem banco, e aí você pega... Aí a gente fica em dúvida se ela está vendendo roupa ou se está vendendo crédito. Exatamente isso. Você pega um cartão de banco, hoje ele vai ter 390% a 415% ao ano de juros. Você pega de uma empresa como essa, de supermercado, que é muito comum, ele cobra 790% ao ano. E aí você está pagando juro, não é em cima do produto que você consumiu de crédito. Você está pagando 700% ao ano em cima de arroz, de feijão, de óleo, de cesta básica, o que é um absurdo. 2 perguntas para a gente encerrar o programa. O projeto é bom? Poderia ter avançado um pouquinho mais? Qual é a sua opinião? O projeto é bom. Você também não pode avançar demais de uma forma que você também, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele tem uma característica de ser homogêneo. Ele não pode ter uma desigualdade em favor do consumidor. Uma coisa que eu fiz, até uma sugestão quando a gente teve várias pautas, é que esse contrato, que o consumidor tivesse a entrega na mão de todos os contratos, e que esse contrato viesse com uma cláusula, uma letra diferente, um negritado do risco que esse consumo de crédito traz para ele. Então, igual você tem na propaganda da carteira de cigarro, que aquele cigarro pode trazer câncer,
você ter uma pré-notação no contrato, numa letra diferente, de que o consumo de uma forma que não seja prudente pode levar a sua família à falência, pode levar a sua família a risco alimentar. Isso não foi nem apreciado. Um último recado, quem tiver em dificuldade pode procurar o IBEDEC, o PROCON? IBEDEC, PROCON, a Defensoria Pública, se eu não me engano, o CORECON, que é o Conselho Regional de Economia, também mantém lá estudantes. As universidades todas têm conselho de Defensoria Pública, e tem também assistência judiciária gratuita, e tem também economistas, estudantes que podem orientar. Geraldo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você. Muito bem, o Agenda Econômica, a gente conversou com o Geraldo Tardan, do Instituto Brasileiro de Estudos e de Defesa do Consumidor. Nosso tema foram as dívidas. Presta bastante atenção nesse recado que foi dado aqui pelo Geraldo Tardan. Se endividar demais faz mal para a sua saúde financeira. Tem algum recado, uma crítica, um elogio? Liga para a gente. 0800 61 2211. Quer ver esse programa, os outros que são produzidos pela TV Senado? Vai lá na internet, www.senado.leg.br/TV. E até o nosso próximo encontro.